O nosso quadro Um Pouco da Nossa Terra hoje sai aqui, dos estúdios da nossa TV em Rio Branco, até o município de Porto Acre. Vem com a gente! O nosso programa embarca agora em uma viagem até o município de Porto Acre, a 60 quilômetros da nossa capital, Rio Branco. Esperávamos que a nossa viagem fosse mais rápida, mas por causa das péssimas condições da estrada, nossa viagem demorou mais do que o previsto. Mas enfim, chegamos à terra de Galvez. Após 45 minutos de viagem, percorremos 60 quilômetros e então chegamos à terra de Galvez, o município de Porto Acre. E aqui vamos conhecer um pouquinho da história deste município. Vem com a gente! Porto Acre é um município brasileiro localizado no norte do estado do Acre. Foi fundado em 3 de janeiro de 1899. Segundo o censo de 2020, Porto Acre tem aproximadamente 18.824 habitantes vivendo no núcleo urbano. Ao chegar no município, percebemos que apesar de mais de 100 anos de fundação, Porto Acre é uma cidade pacata. Muitas casas ainda mantêm o seu formato antigo, para manter viva a ideia de uma cidade histórica. Nós estamos na cidade de Porto Acre. E como você percebe aqui ao fundo, a cidade ainda mantém a beleza da fauna e da flora. Fomos em busca do Museu Histórico da cidade. E para voltar no tempo, nada melhor do que a sala de memória aqui na cidade de Galvez. Lá encontramos o historiador do município, que relembrou momentos importantes da história do município. E agora nós vamos conversar com o historiador Adalberto Martins, ele que conhece bastante da história de Porto Acre. Seu Adalberto, vamos reviver um pouquinho dessa história que acredito ser magnífica e acredito que o senhor gosta também de reviver esses momentos. Fala pra gente o início da história desse povoado da cidade que antigamente era Porto Alonso. Nós estamos aqui num pedaço da história do Acre. Eu não sei o tamanho do pedaço, mas é um pedaço grande. Isso aqui é uma história viva do que foi o passado, não só de Porto Acre, mas do Acre todo. Mas como encontrava-se em Porto Acre a capital do país... Isso foi um país? Foi um país. A capital que o país do que o Galvez proclamou a independência dos países no dia 14 de julho de 1899, às 10 horas da manhã, a 100 metros de distância daqui, Porto Acre era a capital desse estado. Ele pediu o reconhecimento dos países latinos. Deixa pra gente entender, pra você que está em casa. Deixa. Então, antes de ser um estado, Porto Acre, essa região, foi um país, nessa regional, e Porto Acre era a capital desse país, é isso? Exatamente. Antes de pertencer ao estado do Acre, Porto Acre foi a capital de um país independente. Criado por Galvez no ano de 1899, 14 de julho. Ele escolheu essa data porque ele trazia consigo ainda aquilo que os seus bisavós contavam para ele no tempo que ele morava em Cádiz, lá no norte da Espanha. Então ele foi incorporando essa alma da questão da francesa e quis fazer algo parecido com o que os franceses, há 110 anos atrás, fizeram lá em Paris,
Tentou implantar aqui. Então, criar um estado aqui, um país independente no meio da Amazônia, era uma questão assim que o mundo inteiro ficou assim, mas poxa, como ele conseguiu isso? Né? Não teve duração, não durou um ano, porque não teve como escoar produto. Mas aqui foi durante um ano a capital. A mesa de renda que ele criou, que corresponde hoje, o Ministério da Fazenda e a Receita Federal, era aqui mais ou menos a 500 metros de distância. Então, para mim, o Galvez teve muito mais importância na questão aqui do Acre, de Porto Acre, do que o próprio Plácido de Castro. Para mim, ele era melhor intencionado do que o Plácido de Castro. Ele veio aqui, quando proclamou, então ele começou logo a governar e a decretar os seus ministros, que eram os donos dos grandes seringais da época. Mas ele não teve como escoar o produto. É uma vergonha. Agora, hoje Porto Acre, apesar de ser uma cidade tão antiga, né, como a gente percebe, continua sendo uma cidade pequena. O porquê que Porto Acre não poderia ser hoje talvez uma das maiores cidades do estado do Acre? Porto Acre talvez seja a cidade mais antiga do Acre, né? Agora, Sr. Alberto, a gente entende que Porto Acre talvez seja a cidade que contém, né, mais cunho histórico para o estado do Acre. E hoje, pelo que se percebe aqui na cidade, só resta essa sala de memória. Por que não ter outros pontos turísticos, outros lugares contendo essa tão importante história do município? Se bem observado, no governo Jorge Viana, ele construiu a Sala Memória, né, que teve muitos eventos históricos lá, muitos projetos para lá, muitos cursos de formação profissional para lá, reconstruiu o Bom Destino, mas assim, o Bom Destino foi elitizado, não tinha como dar certo. Não tinha, nem tem como dar certo se refizeram o Bom Destino e elitizar. Agora, popularizando o Bom Destino, talvez dê certo. E essa cidade ganha. Bom Destino é um seringal. Era o principal seringal da margem do Rio Acre, desde sua cabeceira até Boca do Acre. Se bem prestar atenção... Inclusive cenas da Amazônia, acredito que foi gravado lá, né? Foi criado um cenário. O cenário O cenário, a cidade cenográfica, foi criado na metade da viagem entre Porto Acre e Bom Destino. Foi gravado uma parte no Rio, uma parte em Manaus, uma parte lá no Santa Rita, no Quixadá, e outra parte aqui na cidade que eles criaram. Então a maior parte foi gravada aqui. Muitas pessoas aqui trabalharam como figurante na Ministério Amazônia. Muitas. Eu não trabalhei não, mas muitos trabalharam aqui na Ministério Amazônia como figurante. Bom, eu acredito assim que, como historiador do município, conhece a história desse município. Eu queria que o senhor me dissesse assim, qual é o sentimento de guardar no seu coração, guardar na sua memória e ser um reprodutor dessa história para quem assim o busca. Qual é o teu sentimento? Assim, tem hora que eu fico assim um pouco frustrado. Porque eu já disse, Bom Destino era o maior seringal. Próximo Bom Destino, aqui abaixo, o seringal Andirá, muito grande. Acima de Bom Destino, o Maitá. Então esses três seringais juntos compreendia quase a metade da produção do Acre todo. E estão quase todos dentro do município de Porto Acre. Ou seja, a nossa riqueza foi toda enriquecer lá a parte da capital Manaus e parte da capital Belém. Mas para nós aqui não sobrou nada enquanto riqueza. Qual é o que atrai hoje tem alguma coisa que movimenta a cidade, fora a história, né? Fora o cunho histórico. Tem algum ponto turístico aqui na cidade? A praia, por exemplo, a Praia dos Carutas, no verão, junta muita pessoa vindo de todos os cantos do estado do Acre. E geralmente, quando, por exemplo, antes dos tempos da pandemia, os prefeitos todos faziam, conformidade, poder da época, do momento, faziam festivais de praia, festival de melancia, que juntava aí 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, passava por aqui nos 3 dias de festa, eu imagino umas 3.000 pessoas, juntava muita gente aqui, portanto... Isso trazia economia. Sim, girando a economia para cá, município de Porto Acre. Bom, pessoal, eu gostaria de passar mais horas e horas conversando aqui com o nosso historiador, mas o nosso tempo também é limitado. Eu quero só agradecer, obrigado mais uma vez por receber a nossa equipe. Eu também. Daqui eu mando meu abraço para cada um de vocês aqui.
Falamos também com o responsável pelo museu. Melquisedeque, mais conhecido como Mel, que aqui na cidade é quem cuida da sala de memória, é o administrador desse lugar. E eu quero dar as boas-vindas para ele também no nosso programa e pedir para ele mostrar para a gente hoje, aqui na sala de memória, qual é o item mais importante para a história desse município. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Olha, Fábio, eu acho que o item mais importante é essa corrente, que ela representa, a limação dela representa, né, a vitória do estado do Acre. Ela tem até a foto dela, um pedacinho dela no brasão da bandeira de Porto Acre, porque ela hoje é o símbolo da nossa grande vitória, né? Aí nós temos aqui um pequeno acervo que é conservado para trazer a memória das pessoas que passaram antes. Tudo isso aqui foi encontrado aqui mesmo no município de Porto Acre. Tem vasilha. Agora, é o que dizem, né? Algumas pessoas comentam que até hoje, em alguns locais aqui, pessoas às vezes capinando, encontram nos quintais aí peças que fizeram parte da Revolução? Encontra. Garrafa é o que mais se encontra por aqui. Só que não era só bebida, né? Tem garrafa de todas as qualidades, de todos os cantos do mundo. Vinha remédio, vinha vinho, vinha produto de beleza, vinha tudo quanto era. E aqui a gente tem, aqui nós temos aqui uma lembrança da primeira delegacia de Porto Acre. Isso aqui é o cadeado com a corrente aí, ó. Coisa legal. Aqui a gente tem essas panelazinhas de esmalte aqui que foi usado também na época pelos seringueiros. Isso é uma poronga. Uma poronga do seringueiro cortar a seringa dele de madrugada. Essas aqui são marcas, né, de borracha, para quem não conhece, isso aqui são marcas, ó. Marcava os lotes de borracha. De borracha. Agora para, porque você que gosta de almoçar. Mais ou menos quantos anos tem essa colher? Uma colher dessa, ela não tem menos do que 120 anos, não. No mínimo. Agora, Melk, aqui em Porto Acre, acredito que um dos locais mais visitados por turistas, pessoas que vêm em busca de conhecer a história, é a sala de memória. Mais ou menos quantas pessoas passam por essa sala, mais ou menos assim, por mês? Agora, no período da pandemia, passou pouco, né? A gente teve um período fechado, mas é em média de 120, 130 pessoas por mês aqui. Tudo em busca de história. Tudo em busca de história. Agora a gente percebe que, né, os anos passam, talvez algumas coisas, né, ao longo do tempo vai acabando. Você teme que um dia essa sala de memória deixe de existir? Provável, né? Isso, o Melk, não é porque estamos falando só da história de Porto Acre, mas a história do Acre, praticamente, Porto Acre inicia tudo, toda uma história, uma revolução, a conquista do estado do Acre. Não tem como falar da conquista do estado do Acre, da história do Acre, sem falar em Porto Acre. Até porque aqui é a divisa, né? Aqui é onde tudo começou, porque quando a corrente representa aqui o limite, ó. Era o limite aqui, Brasil, Bolívia. Então eu acho que aqui tinha que ser olhado com um olhar mais generoso, assim. Eu acredito que o governo tinha que olhar melhor para o município de Porto Acre e tentar criar um projeto de manter em melhores condições. Procuramos o prefeito da cidade para saber como é administrar o município tão importante para a memória histórica do Acre e suas expectativas. Um pouco da nossa terra vai conversar agora com o prefeito aqui da cidade de Porto Acre, o prefeito Bené Damasceno. Porto Acre é um município, o prefeito, diferente dos demais. É dividido, né, em núcleos. E eu queria saber quais são os desafios de administrar essa cidade que é dividida em núcleos. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Fábio, bom dia a toda a sua equipe, né? É um prazer em recebê-los, né? Aqui no nosso município, da TV Cidade, e dizer que problemas todos nós temos, todos os municípios têm, só que Porto Acre é diferente.
Porto Acre é um dos municípios mais difíceis de administrar no Brasil, porque aqui nós somos 5 municípios. Aqui na realidade o município de Porto Acre foram criados mais 4 vilarejos, né, que hoje já consideramos praticamente como município, nós temos comunidade como o INCRA, que a população é maior do que a sede, a população do V é maior do que a sede, e nós estamos também com um crescimento grande na Vila Caquetá e temos a Vila São Vicente. Fora isso, nós temos 11 projetos de assentamento no nosso município, que o governo federal criou, e que a gente foi obrigado a assumir, porque lá estão os seres humanos, lá estão pessoas, crianças, jovens, idosos, pais de família, trabalhadores, e que nós não podemos deixá-los abandonados. Mas o maior desafio nosso aqui é em podermos nos unir, governo federal, o estado, o município e a comunidade, para melhorar. Eu acredito, nós já estamos na nossa 2ª reeleição, né? Passamos um momento difícil, eu acho que está melhorando um pouco. Nós temos muito o que fazer ainda pela nossa comunidade de Porto Acre, mas é muito mesmo. E para isso eu conclamo aqui os nossos representantes no Senado, na Câmara Federal, os nossos deputados estaduais, o governador, com os nossos vereadores, para que possamos nos unir. O que está faltando hoje no nosso país é união. O Brasil tem jeito. Não existe nada impossível a não ser quando Deus nos chama. O resto tudo é possível na face da terra. Quando se tem respeito, se tem união e se tem boa vontade. Aqui nós temos muita boa vontade. Falta um pouco de apoio, porque é muito difícil a gente administrar esse município sem recursos. Nós recebemos o equivalente a outros municípios menores, como o caso do Bujari, Porto Valdo, Santa Rosa. Só que aqui nós somos como uma família que tem vários filhos e que você tem que ajudar todos eles. Agora, prefeito, Porto Acre é uma cidade importantíssima, se falando do turismo, da história do Acre, importante para a Revolução Acreana. E com isso, tem a questão do turismo. Hoje, Porto Acre, na sua gestão, o senhor pensa em restaurar esse cunho histórico do município? Tem alguns projetos para os pontos turísticos aqui do município? Ô Fábio, hoje a história está aqui. Infelizmente, nós temos tido muitas dificuldades na busca desse apoio, porque na parte histórica, que aqui está onde nasceu esse estado, aqui nós tivemos irmãos nossos que deram sangue, que deram a sua vida para transformar o Acre participando do Brasil, né? Infelizmente, Porto Acre ainda é visto pelas autoridades, por algumas autoridades ainda com desprezo. Quando Porto Acre a gente vê nos outros estados, o seu município mãe, o seu município histórico, é dado total apoio. Nós temos buscado agora nos ministérios, desde a gestão passada, estamos com alguns projetos já em andamento, né? Nós temos aqui parte que é de responsabilidade do Estado, estamos buscando essa parceria para ver se restauram as localidades, né? Mas o município tem procurado fazer o que pode. Não é fácil só para nós, e é por isso que eu conclamo, né, as autoridades do Estado e as autoridades federais, para que nós possamos nos unir e ter uma Porto Acre melhor, ter um município melhor, ter uma sociedade vivendo melhor. É dessa maneira que a gente tem buscado. Não pense que é fácil, né? Mas graças a Deus a gente tem buscado essas parcerias, algumas já temos conseguido, né? Temos conseguido algumas, e eu tenho certeza que breve, muito breve, nós teremos pessoas aqui que chegam no nosso estado para vir nos visitar. Mas nós é muito difícil. Tá certo, eu quero agradecer, prefeito, a recepção, a receptividade da nossa equipe de reportagem
e deixar o senhor à vontade para acrescentar alguma coisa que eu não tenha perguntado que o senhor acha de relevância aqui para o município de Porto Acre. Eu agradeço, Fábio, a você, toda a equipe, né? Agradeço essa oportunidade que vocês estão nos dando através da TV Cidade. Eu faria um convite a vocês, que disponibilizassem de um tempo, e eu farei todo o possível para que vocês pudessem conhecer Porto Acre, né? Aqui nós estamos na sede, nós temos uma comunidade a 30 quilômetros que é o INCRA, a 40 quilômetros daqui nós temos a Vila do V, nós temos atravessando aqui o rio a Vila Caquetá e também a Vila São Vicente e mais os projetos de assentamento, para vocês verem e conhecerem de perto a nossa região, a maneira que nós vivemos, as nossas dificuldades. Eu lhe digo com seriedade, muita gente diz, Porto Acre é muito difícil administrar. Mas não é impossível. E nós estamos mostrando que não é impossível. O que nós precisamos é que falta um pouco mais de atenção. De um olhar. De um olhar, de quem pode, dos nossos congressistas. Eles nos ajudam, mas eu ajudo pouco. Ajuda um pouco. Eu acho que nós merecemos um pouco mais. Um pouco mais. Porque se hoje nós temos o Estado do Acre, deve muito a Porto Acre, aos nossos antepassados que deram seu sangue, que deram sua vida, para que nós nos tornássemos acreanos e brasileiros, né? Eu quero deixar o convite a vocês, se vocês puderem disponibilizar um dia aí para andar comigo, para a gente visitar a nossa comunidade, para vocês ouvirem também a nossa comunidade, o que era antes, o que é hoje e o que nós pretendemos fazer para o futuro, né? Eu me coloco à disposição. Obrigado. E aproveitando a oportunidade, eu quero desejar a vocês, toda a equipe, toda a família da TV Cidade, um Feliz Natal, um ano novo cheio de muita saúde, muita paz, muita prosperidade, para todos vocês, para todos os nossos moradores do nosso município e para todos os acreanos. E aqueles também que não são acreanos, que vivem aqui conosco. Que nós somos brasileiros, nós somos irmãos. E todos nós merecemos, né? Que Deus possa nos iluminar vocês e que possamos dar continuidade a essa vida tão gostosa que é estar sempre vivendo e convivendo com as pessoas. Obrigado, prefeito. Obrigado de coração. Espero que tenham gostado de conhecer Porto Acre. Até nossa próxima parada em algum lugar para te mostrar um pouco da nossa terra.